Livro A Revolução da Graça, de Joseph Prince. Capítulo 1. Que a revolução comece. A Revolução da Graça começa com Jesus. Ela não é um movimento, um ensino ou um assunto a ser estudado. Tudo se resume a uma pessoa, e o que você acredita a respeito dessa pessoa faz toda a diferença. Estou certo de que você ouviu falar de Jesus e está familiarizado com o seu nome. Talvez você tenha frequentado a escola bíblica dominical quando criança e tenha ouvido todas as histórias bíblicas sobre ele. A questão é, você conhece Jesus pessoalmente? Ele é uma figura histórica, um rabino judeu proeminente ou é simplesmente o filho de um carpinteiro da Galileia? Quem é ele para você? Ele é apenas mais um mestre? Ou é o seu salvador? Seja qual for a adversidade, o desafio ou a circunstância que você esteja enfrentando hoje, sua resposta está na pessoa de Jesus. Hoje, uma revolução da graça está varrendo o globo, porque o nome de Jesus é pregado, proclamado e exaltado com ousadia. Recebemos um testemunho após o outro sobre como vidas têm sido tocadas e transformadas pela graça de Deus. Muitos estão encontrando libertação de situações, vícios e cativeiros que há muito os aprisionam. Eles compartilham conosco com alegria como o Senhor os libertou sobrenaturalmente de ataques de pânico, do vício em drogas ou álcool e de décadas de depressão. Outros escrevem para nós cheios de gratidão, porque Deus restaurou seus casamentos e os relacionamentos com seus filhos. Os curou seus corpos quando não havia nenhuma esperança para os médicos. Gostaria de poder ler todos eles para você, porque você perceberia que há algo em comum em todas as cartas que recebemos. Um denominador comum levou essas pessoas da derrota para a vitória, da paralisia para o avanço. Todas essas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Todas tiveram uma revelação da sua graça. O poder de um encontro com Jesus. Dean, da cidade de Maryland, me escreveu para contar como sua vida foi transformada pela bondade de Deus. Ele disse: Querido Pastor Prince, sinto-me extremamente entusiasmado em partilhar com você a mudança radical que ocorreu em minha vida no último ano. Tenho assistido ao seu programa de televisão há um ano. Eli, Destinados a Reinar, Favor Imerecido, e acabo de terminar a leitura do livro O Poder de Crer Corretamente. São 1000 páginas que falam sobre uma única mensagem: a graça. Não sei como deixei isso passar despercebido durante todos esses anos. Seu ensinamento sobre a graça e a verdade foi tão revolucionária para mim que desejo agradecer-lhe pessoalmente. Nas 12 páginas que me seguiram, Dean compartilhou comigo a história de sua vida e de como o Senhor o havia transformado. Quando ele descobriu aos 12 anos que a vida havia sido adotado, iniciou uma longa batalha contra os sentimentos de rejeição, abandono, inadequação e medo. Ele até pensou em suicídio e começou a acreditar que não valia a pena viver. Nos primeiros anos da sua adolescência, ele começou a andar com más companhias e desenvolveu vários vícios. Aos 14 anos, comecei a beber nos finais de semana. Aos 15, estava fumando maconha e quando tinha cerca de 16, estava cheirando cocaína. Por volta dos 17, era totalmente dependente de drogas e estava em rebelião declarada contra Deus e os homens.
Quanto mais velho ficava, mais Dean bebia e usava drogas para aliviar a sua dor e a confusão que havia em sua alma. Ele perdeu completamente o controle de todo o respeito das figuras de autoridade em sua vida. Antes de completar 18 anos, foi preso por dirigir embriagado. Para piorar as coisas, depois de se casar, ele descobriu a metanfetamina. Falando sobre essa parte de sua vida, ele compartilhou comigo. Até aquele momento, eu não fazia ideia do poder destrutivo e demoníaco dessa droga. A princípio era ótimo, pois ela parecia tirar toda a minha dor. A depressão, a opressão, a rejeição, as inadequações, a solidão e o medo. Ela até freava a minha vontade de viver. Desenvolvi autoconfiança e uma sensação de estar totalmente no controle. Pensei que havia encontrado a cura e não queria ficar sem ela. Então, continuei a tomar metanfetamina durante os anos seguintes. 9 anos seguintes, e comecei a traficar pequenas quantidades para sustentar o meu hábito. Fui preso, recebi a primeira condenação por crime de tráfico de drogas e passei 120 dias na prisão em reabilitação. Após sua primeira prisão, Dean continuou a lutar para encontrar paz e respostas, passando por muitos altos e baixos enquanto entrava e saía da cadeia. A mudança na vida de Dean só começou quando ele começou a ouvir sobre a graça de Deus. Ele percebeu que a graça não tinha a ver com o que eu merecia, mas com o amor do Senhor e com o favor imerecido e não conquistado que Ele dá liberalmente, sem exigir nada. Essa revelação simplesmente o tocou profundamente, porque ele se sentia muito ocupado pela forma como havia ferido a todos em sua vida. A graça foi a luz que brilhou nas trevas, nas quais ele estava preso, e deu início à sua libertação. Em poucas palavras, a revolução em sua vida começou com uma revelação da maravilhosa graça de Deus. O que simplesmente crer na graça de Deus pode fazer com você? Dean continuou a compartilhar comigo. Dias após essa revelação, vivi outro momento decisivo. Eu havia deixado a TV ligada em um canal cristão. Seu programa estava sendo transmitido e você começou a falar sobre descanso. Quando ouvi a palavra descanso, isso chamou minha atenção. Você estava falando de Hebreus 4. E quando falou sobre descanso, levantei-me e fui abrir a minha Bíblia no computador e comecei a estudar a passagem atentamente. Rapidamente descobri que a palavra descanso usada em Hebreus 4 era um substantivo e que, ao entrar neste lugar de descanso, eu não preciso nunca mais sair dele. Sem dúvida, vi que a única maneira de entrar neste lugar era simplesmente crer no que Deus estava dizendo sobre a graça. Meu problema era que não conseguia simplesmente crer ou de fato acreditar no que Deus estava dizendo em sua palavra. Eu acreditava que era filho de Deus e que havia sido perdoado por meus pecados, mas também havia passado a acreditar que tinha de carregar a minha própria punição pelos erros que cometi na vida. Mergulhei na palavra e nos dias e meses que se seguiram, minha vida começou a mudar. Comecei a ver na Bíblia a simplicidade do Evangelho de Cristo e a revelação da graça de Deus começou a me transformar de dentro para fora. Arrependi-me, transformando minha maneira de pensar, e isso começou a mudar aquilo em que eu acreditava. Minhas emoções e o meu comportamento começaram a mudar naturalmente. Eu não tinha de tentar me sentir certo ou agir corretamente.
eu simplesmente fazia e ainda faço. Embora ainda tenha alguns momentos mais difíceis, eles estão se tornando cada vez mais raros. Percebi que tudo o que eu tinha de fazer era focar na obra consumada de Jesus na cruz e manter os meus olhos e ouvidos abertos para o seu evangelho, as boas novas da graça. Comecei a ver que nunca havia visto antes na palavra e entender o que a graça significa e como essa verdade nos liberta. Comecei a perceber que a graça é um favor imerecido e que não havia nada que eu pudesse fazer para conquistar ou reconquistar esse favor, independentemente dos meus pecados e os esforços para consertar as coisas. Comecei a perceber que conto com o favor de Deus e sou aceito na família amada do meu Senhor. Para resumir tudo, posso dizer que, quando menino, eu acreditava em Jesus como meu Salvador. Eu conhecia muitas das histórias bíblicas. Eu frequentava a igreja, mas vivi a vida com uma mentalidade de escravo e órfão por mais de 30 anos, por não conseguir entender ou acreditar em toda a verdade da graça de Deus. Essa graça que é o poder de Deus para a salvação, essa graça que é a luz que brilha nas trevas. Eu conseguia aceitar que era seu filho para sempre e que iria para o céu, mas por causa de muitos erros que cometi, acreditava que jamais teria amor, favor e aceitação nessa vida. Eu acreditava que tinha de sofrer pelos meus erros, acreditava que tinha de carregá-los até o céu. Isso causou muita dor e problemas, o que quase me matou. Escrevo isto como alguém liberto do álcool e das drogas há mais de 2 anos e liberto da dependência de remédios há bem mais de 1 ano. Durante a maior parte da minha vida, eu detestava ir me deitar, porque me virava de um lado para o outro, atormentado, pensando em todos os meus erros e fraquezas. Detestava acordar, porque sabia que iria começar tudo de novo. No último ano, tudo isso mudou. Vou me deitar sem pensar no meu passado. Mal posso esperar para acordar a cada manhã e receber mais da sua graça. A culpa, a vergonha, o peso esmagador da condenação e a depressão que sempre para mim por causa do medo, do fracasso e da punição, tudo isso desapareceu com as trevas diante da luz do sol nascente. Que história revolucionária de transformação e quantas barreiras rompidas! Obrigada, Dean, por ter a coragem de compartilhar sua história. Fico verdadeiramente honrado e quebrantado por ter sido parte da sua jornada rumo à recuperação, apontando para você a pessoa de Jesus. Caro leitor, quero encorajá-lo a crer que você pode experimentar a liberdade que Jesus traz. Dan teve a experiência da vitória sobre a derrota em sua vida e você pode ter também. Seja o que for que o esteja abatendo, seja surtos frequentes de depressão, insegurança ou medo, há uma pessoa que tem o poder de transformar tudo em seu favor. O nome dele é Jesus. Veja barreiras sendo rompidas por causa do que Jesus fez. Durante a sua jornada, para entender a graça de Deus, é essencial que você entenda a diferença entre a velha aliança da lei e a nova aliança da graça. Para expandir seu conhecimento acerca da lei da graça, quero compartilhar com você uma de minhas passagens bíblicas favoritas. Tenho pregado sobre esse versículo em todo o mundo, passando pela conferência Hillsong em Sydney, na Austrália, até a Lakewood Church em Houston, no Texas.
porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. A lei foi dada por meio de um servo. A graça e verdade vieram através do Filho. A lei fala sobre o que o homem deveria ser. A graça revela quem Deus é. No primeiro milagre de Moisés, a água foi transformada em sangue, resultando em morte. No primeiro milagre da graça, Jesus transformou a água em vinho, resultando em vida e celebração. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ver 2 Coríntios 3:6. Sob a lei, Deus exige justiça do homem pecaminoso e falido, mas sob a graça, Deus oferece a justiça como um presente. Ora, sob qual aliança você gostaria de estar? A resposta é óbvia. A verdade é que, por intermédio da cruz do Calvário, todos os que creem em Jesus e o recebem como seu Senhor e Salvador estão sob a nova aliança da graça. Mas hoje, muitos crentes ainda vivem em confusão, misturando lei e graça e se apegando a alguns aspectos da lei, bem como a alguns aspectos da graça em sua caminhada cristã. Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo fermentará e romperá os odres, e ambos se perderão. Ver Mateus 9:17. Do mesmo modo, não se pode colocar vinho novo da graça no odre velho da lei. Um anulará o efeito do outro. Ver Romanos 11:6. Sob a lei, Deus disse que de modo nenhum inocentará o culpado, mas visitará os seus pecados até a 3ª e 4ª geração. Ver Êxodo 34:7. Mas, sob a graça, Deus diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 11:12. Houve uma mudança. Você pode ver com uma clareza absoluta, em alta definição, que houve uma mudança radical e que é tudo por causa de Jesus? Entretanto, ainda pregam a lei. Eles ainda pregam: se obedecer a Deus, Deus o abençoará. Se você desobedecer, Ele o amaldiçoará. Ora, isso parece verdadeiro, mas é um ensinamento perigoso, porque anula a obra consumada de Jesus. A lei é direcionada para o homem e diz: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 23:4 e 7. A graça é direcionada para Deus e diz: na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sob o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o povo. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8:10 e 12. A lei é centrada no homem, ao passo que a graça é centrada em Jesus. A lei foca no que você precisa realizar. A graça foca inteiramente no que Jesus realizou. Sob a lei, você é desqualificado pela sua desobediência. Sob a graça, você é qualificado pela obediência de Jesus. Sob a lei, você se torna justo quando faz o que é certo. Sob a graça, você se torna justo quando crê no que é certo.